Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Hanan Camilo, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai fazer uma resenha, vai falar um pouco desse livro aqui, ó, A Revolução dos Bichos. Entender melhor como é que funciona esse livro, como ele é um livro essencial para os dias de hoje e como a gente pode aprender com o conteúdo dele. Vamos lá? Hoje a gente vai falar desse livro aqui, A Revolução dos Bichos, que foi escrito em 1945 em fórmula de fábula pelo autor George Orwell, tá? Ele é da edição da Mulher, uma ótima edição, tá? A capa eu achei bem bonita. Para ser bem sincero, eu acho que a maioria das capas da Revolução dos Bichos são bem interessantes, mas essa aqui da Mulher é bem legal, de verdade. Ela tem página amarela, não é uma página muito fina, o tamanho da fonte é muito bom, então acho bem interessante mesmo, cara. A diagramação é muito boa, é bem interessante essa edição da Mulher, eu gostei bastante e fica bem fácil para ler. Esse livro ele tem 10 capítulos, ele é uma fábula do George Orwell, ele é uma fábula, ele é muito fácil de ler, é muito fácil de entender. Eu acho que quando ele fez isso, ele pensou que para todas as idades, então se você for contar essa história para uma criança, fica fácil da criança entender, porque tem, como é uma fábula, vem trazendo os personagens ali, são animais, isso fica muito mágico para uma criança ler, e fica muito tranquilo para você poder entender a ideia do autor e o que ele quer passar. E aí, eu não quero aqui trazer uma ideia histórica, tá? A gente sabe que quando ele fez esse livro, quando ele escreveu essa fábula, ele estava pensando na Revolução Russa, ele estava pensando no que estava acontecendo ali. Talvez um dos personagens principais aqui, Napoleão, ele é a personificação de Stalin e de Marx, mas eu não tenho condições o suficiente de falar sobre história. Então, tem outros canais que vão falar do livro, dando ênfase para a história, para o que estava acontecendo, o que levou ele a escrever, mas eu quero trazer a ideia desse livro hoje para o nosso cotidiano, para o que a gente está passando hoje, para o que a gente está acontecendo na nossa nação, tá? É um livro super necessário, porque a gente está vivendo numa época agora, prestes a uma nova eleição, e às vezes a gente não sabe muito bem como funciona democracia, socialismo, capitalismo, comunismo. As pessoas fazem muita confusão em toda essa ideia. Então, esse livro vai ajudar bastante a você conhecer uma dessas versões, um desses lados. Com certeza você vai entender como algum lado desses funciona, e eu não sei se você vai gostar tanto assim. Na teoria, na ideia, no imaginário, é uma coisa muito bonita, é uma ideia muito linda, mas será que ela realmente funciona? Será que realmente as coisas se encaixam perfeitamente dentro disso? Então é isso que esse livro vai passar pra gente. Eu acho que é um livro que vai ajudar muita gente aí a escolher um candidato, a escolher suas propostas e pesquisar, em vez de ir só numa direção no que a mídia fala ou no que jornalistas falam ou coisas do tipo. Então vamos lá. Ele tem 10 capítulos, tá? Eu vou fazendo algumas anotações, eu acabo escrevendo algumas anotações. Essa edição da Mulher é muito boa porque ela deixa aqui alguns espaços em branco, sempre que vai virar de um capítulo para o outro. Isso é muito bom porque me deixa espaço para escrever já no livro. E eu gosto muito do livro físico por isso, porque eu já escrevo ali. Então depois eu não preciso ficar procurando um caderno, um papel. Já tudo que eu preciso anotar já está aqui no livro. Então, a ideia não é te contar toda a história do livro, tá? A ideia aqui não é pegar o livro e fazer um resumo dele e te contar começo, meio e fim, mas sim contar pedaços que te estimulem a ler. Eu não quero te contar a história, eu quero que você
seja estimulado a conhecer e ler esse livro. O quanto ele é importante para a gente conhecer. Se você não entende de política e não gosta de política, é um bom livro para você começar, para você entender como funciona uma sociedade. Isso vai te ajudar a ter mais interesse sobre isso. Eu quero que você leia, porque é muito, muito fácil de ler. E muito bom, porque ele vai escrevendo de um jeito que você sempre quer saber o que vai acontecer lá na frente. Você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então eu estipulei que leria um capítulo por dia. Então era o meu livro ali para ler antes de dormir. Então eu fazia tudo que eu tinha que fazer à noite. Desligava ali o celular, deixava o celular de canto. Então quando eu ia deitar, eu ia ler um capítulo desse, achando que iria me acalmar. Então eu li o capítulo e ia anotar as coisas. Eu anotava logo depois de ler o capítulo em si. E aquilo ficava fervendo na minha cabeça. Tanto fervendo o que eu tinha acabado de ler, quanto o que eu queria ler, o que eu queria conhecer e saber do próximo capítulo. Mas eu consegui ler um capítulo por dia e consegui ir anotando tudo o que eu precisava. Então está muito fresco na minha mente. Essa história ela vai começar na Fazenda do Solar, com o Sr. Jones. Esse Sr. Jones tinha uma fazenda normal com seus animais ali, até que um dia ele está indo dormir e um dos porcos, o que era o porco talvez o mais importante daquela fazenda, ele era reconhecido porque ele participava de festivais e ganhava festivais como o porco mais bonito, mais gordo. Então ele era conhecido como Major, o nome dele era Major. E ele vai contar algo que ele teve, um sonho que ele teve, para todos os bichos. Então a cena já é bem interessante porque ele vai falando como é que funciona a fazenda, como cada bicho vai chegando no celeiro para essa reunião. E o Major ali ele vai explanar algo, ele vai mostrar algo, incitar algo para aqueles bichos, dizendo que no sonho deles ele tinha a grande ideia de um dia a Inglaterra não ser mais dominada por homens, mas só por animais. Então pensa em viver uma fazenda que tudo que você produzir nessa fazenda vai ser para os próprios animais. E não vai ter mais homens, seres humanos, se aproveitando dos animais, explorando os animais, tirando tudo de bom dos animais, mas os próprios animais vivendo numa sociedade maravilhosa, que eles produzem, eles usam e todos são iguais. E aí essa era a ideia do Major. Então ele deixa claro o seguinte: olha, isso um dia vai acontecer. Se eu vou estar vivo ou se eu vou estar morto, não importa, mas um dia isso vai acontecer. Haverá uma rebelião e todos os animais comandarão a Inglaterra e não teremos mais seres humanos pisando na Inglaterra. E nós controlaremos isso e viveremos em paz, iguais, de uma maneira única. Todos serão iguais, ninguém será maior que ninguém. Essa era a ideia do Major. E isso acontece no primeiro capítulo. Já no segundo capítulo, o Major já era de idade. Para um porco, ele já não era mais um porquinho novo, né? Então ele morre e ele não vê essa rebelião. Logo aqui, quando termina o capítulo 1, nas minhas anotações, eu acabo escrevendo uma observação dizendo assim: esse porco, o Major, parece muito um ex-presidente nosso. Então eu faço essa observação, como ele incita, como ele é populista ali, né? Como ele mostra que todos eles vinham da dificuldade, que todo mundo cresceria junto, todo mundo seria igual, ninguém seria maior, ninguém teria um cargo maior, mas todos seriam iguais, olhariam de iguais para iguais. E aí eu acabei fazendo essa anotação. E aí no capítulo 2, ele não vê essa rebelião acontecendo, mas ela acontece, por um acaso ela acontece. E aí dois porcos mais novos que Major, eles lideram essa rebelião. Um conhecido como Bola de Neve e o outro conhecido como Napoleão. Esses dois personagens são bem interessantes porque eles se odeiam ali. Tudo que um fala, o outro discorda, tudo que um deseja, o outro discorda, tudo que um quer fazer, o outro fala que não vai dar certo. É uma disputa de poder ali, mas eles que vão liderar essa rebelião e eles vão tomar a fazenda. Eles conseguem tomar a fazenda do Sr. Jones e dos homens que trabalhavam ali com eles. Então, depois que eles fazem isso, é uma grande festa.
É uma grande alegria que agora eles estão livres. E aí, para deixar isso bem claro e de uma maneira bem fácil para eles entenderem, os porcos, tanto Bola de Neve quanto Napoleão, eles vão escrever alguns mandamentos. Isso é o início da história. Eles vão escrever alguns mandamentos para os bichos, para saber como é que os bichos deveriam ser guiados, ser direcionados naquela igualdade. E aí, eu quero ler para vocês aqui os 7 mandamentos que eles criam. Por que eles criam isso? Porque nessa fábula, nessa ideia aqui, os porcos são os animais mais inteligentes. Então, eles sabem ler, eles sabem escrever, e depois eles vão até tentar ensinar isso para os outros animais, mas de início é eles que têm esse controle. Então, eles que dão toda a direção. Bola de Neve e Napoleão, eles estão liderando de uma maneira conjunta ali. Eles não são considerados um líder, né? um chefe principal, mas eles estão liderando. Então, eles têm essa ideia de fazer os 7 mandamentos. E aí eles vão fazer esses 7 mandamentos para poder guiar os bichos. E aí é a única coisa que eu vou querer ler para vocês do livro. Isso não tem problema, porque isso é o início total. É a partir daí que as coisas começam realmente a acontecer. Os 7 mandamentos. Primeiro, tudo que andar sobre 2 patas é inimigo. Então eles consideravam que tudo que andasse sobre 2 patas, o ser humano, era inimigo. Tudo que andar sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Então a galinha anda sobre 2 patas, mas tem asa. O pássaro tem 2 patas, mas tem asa. Terceiro, nenhum animal usará roupas. Quarto, nenhum animal dormirá em uma cama. 5, nenhum animal beberá álcool. 6, nenhum animal matará outro animal. E 7, todos os animais são iguais. Esses são os 7 mandamentos que eles vão criar para poder direcionar e guiar os bichos ali na fazenda. Então, tudo começa a partir daí. Conseguiram a rebelião e as coisas estão funcionando muito bem. Cada um agora na fazenda usava o seu melhor para ajudar. Cada um fazia o seu melhor. Alguns usavam força, como cavalos. Alguns usavam inteligência, como os porcos. Então, cada um fazia a sua parte, cada um fazia o seu trabalho. Como os porcos se consideravam mais inteligentes, eles começam a liderar todos os outros animais de uma maneira supernatural. A gente é mais inteligente, a gente sabe como fazer, então a gente começa a liderar. Só que alguns privilégios começam a acontecer. Por exemplo, o leite das vacas, maçãs que caíam, algumas coisas assim começam a acontecer que não começa a ser dividido de maneira igual. Não fica uma coisa igual para todos os animais. Os produtos começam a ser separados de maneira que tem uma importância maior. E claro, os porcos como líderes têm alguns privilégios. E eles têm esse privilégio por quê? Porque isso vai manter a inteligência deles. E mantendo a inteligência deles, eles vão lutar contra o mal. Os bichos, eles não queriam aquilo. Não somos iguais? Todos são iguais. Todos têm direito à mesma coisa. Mas os porcos, como mais inteligentes, começam a usar o seguinte: se a gente não usar isso e a gente não tiver esse privilégio, a gente não consegue trabalhar nossa inteligência. E se não trabalharmos nossa inteligência, o Sr. Jones volta. Você quer isso? Então, quando falava o nome do Sr. Jones, os animais eles ficavam desesperados. Então, como é que vamos questionar os porcos? Eles precisam de privilégios, porque eles sabem como nos proteger. Se os porcos não protegerem a fazenda, os homens tomarão a nossa fazenda novamente. Então, não tem problema. Vocês podem ter privilégios. E aí começa os privilégios dos porcos, começa o privilégio de Bola de Neve e Napoleão. E os bichos daquela fazenda começam a ficar famosos por toda a região, porque eles tomaram a fazenda dos homens e agora eles lideravam. Então, os outros fazendeiros, os outros bichos não acreditavam que eles conseguiriam tomar conta da fazenda, que eles não conseguiriam controlar a fazenda, que eles não conseguiriam administrar de uma maneira correta aquela fazenda. Mas tudo parece que vai correndo bem. Tudo parece que vai acontecer de uma maneira muito saudável. Afinal, todos os animais são iguais. Começaram os conflitos entre os líderes. E aí, eu não quero te dar um spoiler, mas eu quero te dar uma ideia, então eu não vou falar quem faz o que com quem.
mas são dois porcos. Um chamado Bola de Neve e o outro Napoleão. Esses dois porcos, eles começam a divergir sobre tudo. Lembra que eu falei que eles já não se gostavam, eles já implicavam um com o outro, né? Então as coisas vão acontecendo. Acontecem atentados sobre a fazenda, acontece criatividade na fazenda, começa a se criar estrutura nessa fazenda. E de uma maneira maravilhosa as coisas parecem estar funcionando muito bem. Só que acontece um problema entre esses dois porcos, entre esses dois líderes. E um desses líderes vira um grande carrasco e consegue expulsar o outro da fazenda. Então, ele consegue expulsar o outro da fazenda como? Ele tem alguns animais à sua volta, que seria como se fosse o poder militar. Ele tinha o poder militar, ele tinha força. Um trabalhava muito mais com a ideia de convencer os outros bichos com a conversa, e o outro não, o outro ia pela força, exatamente pela força, não importa o que fazia, ele sempre ia pela força, e ele consegue expulsar esse outro porco da fazenda, e agora ele se torna o líder principal dos bichos. A fazenda já não se chamava Fazenda do Solar, como no início. Eles trocam esse nome para Fazenda dos Bichos. Então, esse porco agora que é o líder, esse principal, começa a virar a lei, a razão, ele está sempre certo e ninguém pode questioná-lo. Afinal, ele agora tem todos os poderes. Ele lidera, ele é um inteligente, ele tem o poder militar perto dele, a guerra, a força está com ele e ninguém pode ir contra esse porco, contra esse líder. Esse líder ele começa a uma coisa de uma maneira muito severa. E aquilo que parecia muito bonito, aquilo que parecia muito lindo, que a gente conhece hoje como o comunismo e o socialismo, essas ideias que parecem maravilhosas de todos serem iguais e ninguém é maior do que ninguém, e ninguém tem mais poder, ninguém tem menos poder, mas todos são iguais, já não começa a ser tão lindo assim para esse novo líder. E esse novo líder coloca uma ditadura. As palavras dele agora são leis. O que ele faz é o certo e ninguém mais pode questionar. Ninguém pode ir contra esse líder. Então, ele impõe uma ditadura na fazenda. E aí, esse porco principal começa a explorar os bichos. A partir daí, ele começa a explorar cada bicho ali. Os bichos começam a se tornar escravos e nem sabem que estão se tornando escravos. Eles nem percebem isso. Sempre com a artimanha do seguinte: se vocês não fizerem o que eu quero, eu posso matar vocês. Eu posso resolver de algum jeito. Ou muito pior, o Sr. Jones vai voltar. Ele vai tomar a fazenda novamente. E os animais tinham terror disso. Só que a memória dos animais ali eram muito curtas. E eles meio que vão esquecendo. Eles vão esquecendo os mandamentos. Eles vão esquecendo o que acontecia quando era na época do Sr. Jones. Eles vão esquecendo como era ter a liderança do outro porco que foi expulso da fazenda. Eles vão perdendo essa memória. Dois animais ali, eles sempre têm uma ideia do que está acontecendo, mas eles nunca têm certeza, que são os cavalos. E tem um que eu acho que é o animal que mais presta atenção em tudo, e ele não acredita a hora nenhuma em que nada vai mudar, que tirando o Sr. Jones e ficando os animais, ou voltando um outro ser humano, as coisas vão ficar a mesma coisa, é o jumento. Então, ele sempre tem um olhar muito sarcástico sobre a coisa, muito pessimista sobre a coisa, porque ele tenta ver da maneira mais realista possível tudo o que está acontecendo. Então, os animais, eles tentam aprender a ler, mas não conseguem. Eles tentam aprender a escrever, mas também não conseguem. Por exemplo, o cavalo Sansão, ele tenta aprender as letras. Então, quando ele aprende o A, B, C, D, E, ele não consegue aprender mais. Se ele aprende depois do E, ele começa a esquecer o A, B, C, D, E. Ele começa a esquecer as primeiras letras. Então, eles não aprendem a ler, eles têm uma memória muito curta. Então, é muito fácil contornar e enganar esses bichos por falta de conhecimento, de educação, de cultura e de todo tipo. Então, eles sempre vêm com uma ameaça de que o Sr. Jones vai voltar.
essa é uma ameaça pior. Como sempre, se o inimigo é eles, eu não sou inimigo de vocês. Estou fazendo de vocês escravos, estou fazendo de vocês, tomando tudo de vocês, mas eu não faço isso por mal, eu faço isso por bem. E é muito melhor comigo do que na época do ser humano. Então, aquelas leis, aqueles 7 mandamentos que eu falei lá para vocês no princípio, começam a ser alterados. Então, de cara, eles são alterados de uma maneira muito sutil. Mas os animais, eles não lembram muito bem das coisas e também não sabem ler. Eles têm uma memória de, cara, naquela época não dizia mais ou menos isso. E aí, quando eles tentavam ler, tentavam juntar as coisas, falavam assim, mas está parecendo uma coisa a mais ali, está parecendo um extra, incluíram mais alguma coisa. Eu não me lembrava disso. Eu me lembrava até essa parte, mas isso eu não me lembrava. Então, eles começam a alterar as leis. Isso é muito interessante porque vai seguindo os capítulos e a gente vai vendo como esse líder, como esse porco líder, ele vai agindo naquela sociedade para ele dominar cada vez mais. Ele vai alterando os mandamentos a seu bel prazer. Então ele vai incluindo coisas e tirando coisas para se acomodar, né? Para se ajustar ao que ele queria, aos seus interesses. Isso é muito, muito bizarro. Isso acontece de uma maneira muito fácil. Como eu disse, eu não quero falar historicamente, mas nos nossos dias a gente vê isso sendo moldado assim. Mentiras acontecendo, fake news acontecendo, as pessoas mentindo na cara de pau. E tudo que a gente precisa fazer hoje é pesquisar, é olhar diferente. Então, não importa quem é seu candidato, quem você gosta mais, se é de um lado, se é de outro, pesquise. Pesquise tanto o que o seu candidato fala, aquele cara que você concorda, tudo que ele fala, se é verdade, se funciona, se está batendo. E aquele que você não gosta também, vê se ele está falando a verdade ou ele está mentindo. Porque isso pode te ajudar a mudar ou isso pode te ajudar a ter certeza em quem você vai votar, em quem você vai colocar na direção, quem você vai colocar para governar o seu país, a sua fazenda, ok? Então, não acredite em tudo que é falado, mas pesquise tudo e veja realmente quem está fazendo, quem não está fazendo, como está fazendo. Aqueles animais, eles não tinham esse conhecimento. Nós temos. Se nós temos, não podemos acreditar em tudo que é falado para a gente, ok? E aí, um ponto que ele faz que é muito importante, para ele não dizer que ele estava vivendo uma ditadura de escravidão, porque agora ele explorava as galinhas, ele explorava as vacas, ele explorava todos os animais. Os porcos agora é que comandavam. Eles vão quebrando as leis de maneiras gradativas, só vai aumentando. Então, a cada capítulo a gente vai vendo uma nova lei sendo quebrada e alcançando patamares maiores. Então, para ele não dizer que estava vivendo numa ditadura, esse porco líder, para dizer que estava vivendo numa ditadura, ele faz o seguinte: agora somos uma república, nós votaremos. Ninguém mais vai dizer que eu sou um ditador, que eu mando e vocês têm que obedecer. Nós vamos votar. E como é que a gente vai votar? Livre. Você pode escolher em quem votar, mas só existe um candidato. Só ele é o candidato. Só ele pode ser eleito. E se a gente fizer uma pesquisa bem básica em países hoje que adotam o comunismo, o socialismo, funciona da mesma maneira. Funciona do mesmo jeito. Não é uma ditadura, eles dizem que não é uma ditadura, é uma democracia, mas é uma democracia de um candidato só. Só aquele candidato pode ganhar, só aquele candidato pode vencer, mas ninguém tem esse direito e ninguém pode fazer isso. Por isso que eu disse que eu queria trazer essa fábula para os nossos dias de hoje, porque isso funciona e está acontecendo hoje de uma maneira muito clara, de uma maneira muito escancarada, e as pessoas têm preguiça de estudar sobre isso. Porque política é ruim, política é chato. Não estou falando para você virar um cientista político, mas eu estou falando para você estudar o básico e saber o básico, o que está acontecendo pelo mundo. Quais são os países que passam por ditadura e não dizem que são ditaduras, mas são democracias. Eles dizem ser democracia como capa, né?
como uma máscara, mas por trás disso eles são ditadores. Por quê? Porque eles mandam, desmandam, as pessoas tentam fugir do seu país, morrem por causa disso, ou estão morrendo lá, sem condições nenhuma, do mesmo jeito que acontece com esses animais. Eles agora não têm comida suficiente, não têm condições suficientes e não têm o mínimo, o básico para ter uma vida digna. Tá? E aí, aqui no livro, eles vão tentar construir algo que era bem interessante, como tecnologia para aquela fazenda, para trazer recursos para aquela fazenda e para melhorar a vida daquela fazenda. Então, a gente tinha lá um porco que foi expulso, o outro que agora comandava. Essa ideia era do porco que foi expulso. O porco que foi expulso, ele tinha essa ideia, ele tinha desenhado, ele tinha planejado como fazer isso, mas como expulsam ele, o outro agora toma o lugar dele e diz que aquela ideia é dele. Como os animais tinham memória curta, ele dizia e fazia o que queria. Ele tinha um porta-voz. O porta-voz dele tinha um nome muito propício para isso. O nome do porco, que era porta-voz, do líder, era Garganta. Era o Garganta que se comunicava agora com os bichos da fazenda. Não era mais o líder. O líder agora ficava lá no seu palácio, na sua casa, fazendo o que ele tinha que fazer, porque agora ele era o ditador, o presidente, e esse Garganta é que anunciava. E ele conseguia enganar todos os bichos por terem memória curta, por não entenderem tanto. Então ele sempre mostrava números melhores, situações melhores, mas isso era só no papel. Os animais sempre ficavam pensando, será que era tão ruim assim quando a gente estava na mão do Sr. Jones? Será que quando a gente estava na mão do Sr. Jones, as coisas eram tão ruins como são hoje? Mas o Garganta, ele sempre dava a ideia de que era muito pior. Muito, mas muito pior. E se você for ler, você vai ver que não era bem assim que funcionava. Mas eles sempre tinham aquele medo de voltar para a mão dos homens. Lembra? O lema principal deles era: 4 patas é bom, 2 patas é ruim. 4 patas é bom, 2 patas é ruim. Então, assim, eles tinham esse lema. Então, eles acreditavam que, independente do que estava acontecendo na vida deles, ali na situação daquela fazenda, sempre seria melhor do que estar na mão do Sr. Jones. Afinal, agora, eles eram livres. E tudo que eles produziam eram para si. Claro que não funcionava assim. Tinha um ditador e nada que eles produziram era para eles. Tudo que eles faziam era para esse ditador, para esse governo ditatorial que mandava naquela fazenda. Mas eles vendiam essa ideia. Como eu sei que você não é um ditador, e para mostrar que você não é um ditador e tem uma democracia aqui nesse canal, eu peço para que você curta aqui o nosso vídeo. Se você gostou e se você está gostando do nosso vídeo de hoje, da resenha, da ideia, explicando a ideia desse livro, curte aí, não custa nada. Você não é obrigado, mas se for possível, vai ser bem legal, é bem rápido e vai me deixar bem feliz. Então, curta esse vídeo, compartilhe, passe essa ideia para outras pessoas, para eles poderem entenderem também o que acontece nesse livro e para entender o que está acontecendo na nossa vida hoje, com toda essa ideia política que está nos rodeando, está bem próximo de uma nova eleição. Voltando, as coisas só vão piorando. E cada mandamento daquele vai sendo quebrado, vai sendo dilacerado, a chegar num ponto extremo. Então, o livro ele vai mostrando isso. Ele vai mostrando cada ponto e você vai sofrendo junto com aqueles animais. Você vai sofrendo junto com os bichos, como eles eram dedicados àquilo, o quanto eles queriam que aquilo funcionava, como a esperança deles funcionava em cima daquilo, como eles acreditavam naquilo de verdade, como eles tinham toda a fé deles, que eles estavam vivendo a tal liberdade que eles esperavam que o major tinha falado para eles lá no começo, mas é totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Então, os porcos agora, eles dominam totalmente. E o líder teve muitos filhotes. Muitos filhotes. E
ele vai se criando cada vez mais uma elite. Chega ao ponto de que, se no mesmo caminho tivesse um porco e qualquer outro animal da fazenda, se eles batessem de frente, o outro animal, não importa quem, tinha que sair do caminho para o porco passar. Então agora, os porcos, eles não tinham mais só os privilégios, mas eles tinham todo o poder, toda a autoridade. Eles eram diferentes, eles eram uma elite diferente de todos os animais daquela fazenda. Aquela ideia de todos serem iguais, de todos funcionarem iguais, que funciona muito no comunismo e no socialismo, já não funcionava mais ali, que era a ideia principal deles. Agora, eles tinham alguém que ditava agora todas as regras. E quem mandava em tudo eram os porcos. Os porcos eram a elite da fazenda. É muito interessante você ler esse livro. E aí, só para a gente finalizar a ideia do livro, agora eles tinham uma ideia muito clara. Os porcos criaram um lema para aquela sociedade. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Então, eu te convido a ler A Revolução dos Bichos, a conhecer essa história maravilhosa, o que ela nos passa, o que ela nos ensina. É muito fácil, muito gostoso de ler esse livro. Ao mesmo tempo que te faz refletir, te faz pensar, te faz agir diferente e ver o que funciona e o que não funciona, como as coisas funcionam. Se você se interessar, ele está falando aqui da Revolução Russa. Ele monta esse livro em cima da Revolução Russa. Então, se você quiser estudar história, isso vai te ajudar a entender mais o conceito desse livro, entender mais sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre essa filosofia e essas ideias políticas, o quanto elas podem fazer mal para a nossa sociedade e o quanto elas podem nos destruir. Então eu tentei trazer essa ideia prática, de uma maneira simples e prática para o nosso cotidiano. Pesquise, estude, se informe, não acredite somente no que é falado para você, mas se informe. Não seja como esses bichos acreditando que vai vir um Salvador e esse Salvador vai mudar tudo em 4 anos e só depende dele para tudo ser melhor. Mas como funcionam os governos? Como é que os governos funcionaram? Estudem o governo atual, os governos passados, para você ter uma ideia do que é melhor ou não para o seu país. E isso eu estou falando de maneira prática para todas as pessoas. Mas aqui, como eu sou um cristão e a gente fala tanto para cristão como para não cristão, uma dica de uma maneira bem prática para quem é cristão, para a gente poder associar esse conhecimento à nossa vida, se baseie na Bíblia. A nossa Bíblia é a nossa base de fé. Na Bíblia, se você lê e você estuda, você vai conseguir entender de maneira clara como devemos seguir e qual caminho seguir. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia apoia? O que a Bíblia é contra? O que ela apoia é o que eu apoio. O que ela é contra, eu sou contra. Não se deixe enganar. Estude a Bíblia. Entenda a Bíblia. Procure conhecer cada vez mais a Bíblia. Porque se você é um cristão, ela tem que te guiar. Se você não é um cristão, leia também a Bíblia. Porque eu tenho certeza que você vai ficar impressionado como ela mostra histórias de sociedades, de gerações, e ela te dá uma direção, te dá um guia certeiro para como você tem que ser guiado, para onde você tem que ir. Então, para você viver numa sociedade melhor e não entrar numa sociedade como esses bichos acreditando em qualquer coisa, seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado pelas Escrituras. Só ela vai te dar a direção correta. Não é nenhum homem, não é nenhuma palavra ou uma ideia qualquer, mas somente
o que está escrito nela. Ok? Então, eu agradeço muito a vocês terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham interesse em conhecer esse livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para vocês comprarem esse livro da edição da Amo Ler. Essa edição é muito boa, é muito fácil, é muito gostosa de ler. Então, leia, compre, se interesse, dê de presente para alguém e tente ler o mais rápido possível antes das eleições, porque eu acredito que isso vai te ajudar muito, muito, muito a decidir e não ser enganado como esses bichos aqui, ok? Compartilhe muito. Eu sei que eu estou começando aqui, então tem poucos seguidores. Então siga, se você por acaso está vendo esse vídeo e ainda não segue, siga, não custa nada, é de graça. Sempre estou tentando fazer o melhor aqui para a gente aprender cada vez mais, para a gente entender como funcionam as coisas. Eu sempre tento trazer para a vida prática tudo que eu venho falando aqui, tá bom? Se você quer conhecer também mais da Bíblia, eu tenho os panoramas bíblicos aqui no canal, então eu vou deixar a playlist aqui no final também, para você poder conhecer os nossos panoramas. Então eu estou falando de Gênesis, já comecei, estou no Antigo Testamento, mas a ideia, se Deus quiser, é chegar até Apocalipse, te dar um panorama de todos os livros da Bíblia, para você poder entender o contexto, o que cada livro quer dizer, como cada livro funciona, a intenção da escrita de cada livro, para você compreender melhor a palavra de Deus e ser guiado e direcionado pela única coisa que importa, por Deus. Ok? Então, espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever e até a próxima. Vamos ler?